Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Nós esperamos que esteja tudo bem com você e com a sua família, tá certo? Sou a professora Gisele e hoje na nossa aula de matemática nós vamos falar sobre ordem crescente, decrescente, ímpar e par. Hoje nós vamos abordar duas matérias, mas porque elas são bem simples e fáceis de fazer, eu tenho certeza que vocês vão pegar rapidinho, tá bom? Vamos para a nossa aula. Quando eu falo de ordem, é uma sequência, tá certo? Lá na língua portuguesa, quando eu falo de ordem alfabética, é porque existe ali uma sequência correta, tá? Quando você, lá na escola que a professora faz a chamada, né? Quando nós estamos dentro da sala de aula, nós fazemos a chamada, nós fazemos por ordem alfabética. Quando é arquivado alguma coisa, em hospitais, né? Hoje em dia tem muito arquivo digital, mas arquivo de papel geralmente é por ordem alfabética. Na matemática também existe uma ordem, nós chamamos de ordem numérica, tá? E essa ordem numérica, ela pode ser tanto crescente quanto decrescente. Então, ó, quando eu estou falando de crescente, eu estou falando de aumentar, de crescer. E quando eu estou falando de decrescente, eu estou falando de descer, de diminuir, tá? Mas vamos entender aqui parte por parte e uma por uma. Quando eu falo de crescer, significa que eu estou falando de aumentar. Por exemplo, aí no seu dia a dia, quando você fica muito tempo sem ver um sobrinho, sem ver, né, um neto, ou sem ver um amigo, um parente, quando você vê, você fala assim, nossa, mas esse menino cresceu? Então quer dizer, ele era pequeno, não é isso? E aí ele aumentou, ele cresceu. Ele não cresceu de uma hora para outra, ele não era pequenininho, no estalar de dedo ele virou adulto, não é? Ele vai crescendo aos poucos. Então, a nossa ordem crescente também é assim. Olha para você ver aqui, ó. Na própria palavra, quando você lê, você observa. Crescente, de crescer, tá? Então, ordem crescente é do menor, olha o bebê, para o maior, para o adulto, tá certo? Então, essa é a nossa ordem crescente. E nós vamos usar aqui a nossa ordem numérica somente até o 10 aqui para exemplo, tá? Nossos números naturais. Então, ó, 0, 1, 2, ele não pulou do 0 para o 9. Ele foi de 1 por 1, não é isso? Então, quando eu falo de ordem crescente, eu estou falando de 1 por 1, tá? E aí, essa ordem crescente aqui no nosso exemplo vai até o 10, tá? Mas isso aí é infinito, os números eles são infinitos. E quando eu falo de ordem decrescente, olha lá, ó, antes da palavra tem o D, diminuir. Levando esse assunto para os nossos dias né, para o nosso dia a dia, vamos colocar em exemplo as donas de casa. Quando você pega um sabão, ele tá grande, não é isso? E aí, da maneira que você vai usando, ele vai diminuindo. Então, o decrescente é dessa forma, é do maior para o menor. Dando o exemplo aqui da escada, ó. Na outra imagem, o nosso exemplo não foi até o 10? Então, quando ele chegou lá no alto, ele não tem que diminuir, descer. Daqui, ele pulou lá para o primeiro degrau? Não. Ele vai descendo aos poucos, um por um. E o descer, o diminuir, né, decrescer, é da mesma forma. É de um por um. Então, a nossa ordem crescente é do menor para o maior e a decrescente é do maior para o menor. Tá certo? Agora, nós vamos fazer uma atividade para estar fixando isso aí na nossa mente.
tá bom? Então, olha o enunciado. Quando eu falo enunciado, eu falo que é aquilo que está escrito ali antes da atividade. Muitas vezes a gente entrega a atividade e o aluno fala assim, com a atividade lá na mão. O que é para fazer aqui? Já escrito lá no enunciado. Então, quando eu falo enunciado, eu falo aquilo que está escrito ali em cima. É aquilo que a gente escreve aqui, ó. É aquilo que está te dando um comando, está falando aquilo que é para você fazer. Então, tem que pegar a atividade e ler o que está pedindo lá, tá? Aqui você tem a professora para ler para você, mas você precisa de exercitar isso aí, a leitura, tá bom? Então, vamos lá, ó. Enumere os balões em ordem crescente. O que é crescente? Crescer do menor para o maior. Então, vamos analisar aqui, ó, qual que é o menor número do nosso balão. Qual que é o balão que tem o menor número? Vamos partir lá do início, do número 0. Tem algum balão aqui com o número 0? Vamos observar? Tem não, ó. Não tem nenhum balão aqui com o número 0. Tem algum balão com o número 1? Vamos ver. Também não temos. Temos balão com o número 2? Não. Temos balão com o número 3? Não. E com o número 4? Não. Nem com o número 5. Ah, mas nós temos balão com o número 6. Então, quer dizer que o menor número que nós temos é o número 6. Nós vamos partir do princípio, tá? O princípio aqui vai ser o número 6. E daqui para frente, nós vamos procurar os números que aumentam, que crescem, tá? Então, vamos escrever aqui o número 6. Espera aí só um pouquinho, pessoal. Número 6, tá? E depois do 6, um número a mais que o 6 é o 7. Tem 7? Não tem 7. E um número a mais que o 7 é o 8. Tem 8? Sim, tem 8. Então, nós vamos escrever o 8. Um número depois do 8, número 9. Tem 9? Não tem 9. E um número depois do 9, o 10. Tem 10? Tem 10. Tem 10 ali, ó. Um número depois do 10 é o 11. Tem 11. Observe que quando eu pergunto para você, eu estou indo de um por um. Porque quando você vê tanto de número misturado assim, você fala assim, nossa, professora, mas esses números aí estão todos misturados? Sim, mas é porque você precisa de analisar assim como eu estou analisando, de um por um, tá? Para que isso não te confunda. Depois do 11 tem o 12, que é o próximo número? Não. Tem 13? Não, mas tem 14. Tá? Então, eu coloco, ó. Tô só aumentando, tô crescendo, ordem crescente. Depois do 14, tem 15? Tem 15? Tem 15, ó. Esse 15 ficou feio, viu? Mas vamos seguindo. Depois do 15, tem 16? Que é o próximo número? Não. Tem 17? Tem 17. O próximo número seria o 18, mas não tem 18. Mas tem 19. Então, quer dizer que essa foi minha ordem crescente, tá? Começou do número 6, do menor número que continha aqui nos balões e foi para o maior número contido aqui nessa imagem, nesse exercício.
Agora, esse exercício aqui, ó, tem uma palavra diferente, ó. Enumere os balões em ordem decrescente. O que é decrescente? É do maior para o menor, é descendo as escadas, né? É acabando ali com o sabão, do maior para o menor, tá? Mas como que eu vou analisar isso? É simples, eu só tenho que procurar o maior número. A gente não vai partir do maior para o menor, então é só eu procurar o maior número. E aqui está mais fácil porque no exercício anterior nós fomos até o 19. Então, nosso maior número aqui é o 19. E como eu estou decrescendo, eu estou diminuindo, né? Eu estou diminuindo, eu estou decrescendo, eu vou ali diminuir um por um. 19 menos 1 não é 18? Eu tenho 18? Não. 18 menos 1, 17. Eu tenho 17? Sim, eu tenho 17. 17 menos 1, 16. Não tenho. 16 menos 1 é o 15. 15 eu tenho. 15 menos 1, 14. Tem 14? Eu tenho 14. 14 menos 1 é o 13. Eu tenho 13? Eu não tenho 13. 13 menos 1 é o 12. Eu tenho 12? Não. E 12 menos 1 é o 11. O 11 eu tenho. Aí eu vou escrevendo. 11 menos 1 é o 10. Eu tenho 10. 10 menos 1 é o 9. Não tenho 9. 9 menos 1 é 8. Tenho 8. 8 menos 1 é o 7. Não tenho 7. Mas 7 menos 1 é o 6. Eu tenho 6. Acabou os números? Sim. Então, eu acabei o exercício. Mas e se eu tivesse mais números? Eu iria analisar ali até encerrar, ok? Então, só para que a gente compreenda aqui, ó, o crescente é igual a criança, é o crescer do menor para o maior, né? É a fila da escola, da menor criança para a maior criança. E o decrescente é descer as escadas, é descer, tá bom? Agora, nós vamos passar para uma outra matéria, porque essa do crescente e decrescente foi fácil. É isso? Agora nós vamos passar para o ímpar e par. Quando eu falo de par, o que vem na sua mente? Quando eu falo assim, par. Pessoal aí que, né, ia muito pro forró, muito dançar, não é isso? Falou de par, lembra de 2, não é? Parzinho? Pois é. E o que mais lembra de par? Sempre que a gente fala de par, a gente lembra de 2. Por quê? Porque um par corresponde a 2 elementos. Pode ser 2 casais, né? Pode ser 2 pessoas, um casal, tá? Não pode ser um casalzinho quando fala de 2? Isso. Mas você já parou para pensar que no seu corpo tem um tanto de par? Ou que você compra um tanto de coisa em par? Vamos pensar. Quando a mulherada aí vai lá fazer a unha, você faz a unha só de uma mão? Faz não, você faz das duas. E quando você vai fazer a sobrancelha, você faz só de uma? Você faz das duas. E quando a gente perde aquele brinco que a gente ama, perdeu um, o que você faz? Já dei esse brinco por perdido, não é isso? Você já pega o outro e desfaz, joga fora.
Porque são coisas que são impares no nosso dia a dia e nós não percebemos. Olha ali, você compra um sapato, você consegue comprar um sapato? Você consegue ir lá comprar uma luva? É o par de luvas, são os pares de sapatos. E os brincos? Você consegue comprar um brinco? Embora hoje em dia existam modas que só põem um brinco, tá, gente? Mas eu tô falando assim do pessoal assim, né? Assim como eu, que usa 2 brincos, é meio conservador, tá bom? Então, ó, 2 pés de meias, é um par de meia, porque são 2, tá bom? E aí, se eu tenho 2 elementos corresponde a um par, quando eu pego 4 maçãs, eu fiz um par com 2 maçãs, olha, e fiz outro par com mais 2 maçãs. Então, significa que com 4 maçãs eu fiz 2 pares. Toda vez que eu consigo fazer par, que não sobra nada, esse número é par, tá? Mas e um elemento? Quer dizer, então, que um elemento não forma par? É isso. Um elemento não forma par. Né? Quando você vai de 3 em algum lugar, um não fica sobrando? Casalzinho? Pois é. Então, não formou par, aquele ali. Aquele ali sobrou, não é isso? Eu não consigo fazer par com uma laranja, tá? Mas e se eu tiver 3 laranjas? Eu faço um par. Mas e a outra laranja? A outra laranja ficou sobrando. Então, não fez par. Significa que o número 3, ele não é par. O número 3 é ímpar. Então, toda vez que sobra, esse número é ímpar. E aí, se eu contar de 2 em 2, 2, 4, 6, se eu contar de 2 em 2, eu sempre vou ter par. Por quê? Porque 1 mais 1 é 2. Então, daqui para frente, eu contando de 2 em 2, eu vou sempre ter par. Mas então, quais os números são pares e quais os números são ímpares? Para que você entenda, olha para você ver aqui na nossa tabela. 1 é somente uma bolinha, um elemento. Um elemento não é par, tem que ser 2 elementos. Então, o número 1, ele é considerado um número ímpar. O 2 tem 2 bolinhas, 2 elementos, formou par. Então, o número 2, ele é considerado um número par. O número 3, eu fiz um par, mas sobrou 1. Não pode sobrar, é um número ímpar. O 4 eu fiz 2 pares e não sobrou nada. Então, o 4 é par. E o 5? Fiz 2 pares, mas sobrou 1. Não pode, é ímpar, tá? E o 6? 6 eu fiz 3 pares e não sobrou. Então, ele é par. O 7? Sobrou 1. É ímpar. O 8 não sobrou, fez 4 pares iguais. Então, o número 8 é par. E o número 9? O número 9 sobrou 1, então ele é ímpar. E o 10 fez 5 pares e não sobrou nada, foi exato. Então, o 10 é par. Mas para isso aí, existe uma regra. Até agora, eu te expliquei para que na hora que eu apresentasse a regra para você, você pudesse compreender melhor, tá bom? Vamos ler a regra juntos, bem devagarzinho, ó. Quero ver você ler aí na sua casa. Par são todos os números terminados, ou seja, que as unidades são 0, 2, 4, 6 e 8. O que é unidade, gente? Nós estamos estudando anteriormente.
Unidade não é o primeiro número da direita para a esquerda? Então, quer dizer que nesse número aqui, 346, a unidade é o número 6. E aqui está falando ó, que o número 6 é par. Então, esse número todo aqui é um número par. Porque para essa regra, nós analisamos só a unidade, tá? Agora, vamos para o escrito aqui de baixo, para o ímpar. Vamos continuar. Ímpar são todos os números terminados, ou seja, que as unidades, o que é unidade? Né? O número da direita para a esquerda, o primeiro, que as unidades são 1, 3, 5, 7 e 9. Aqui, ó, 579. O 9 não é a unidade? E aqui está falando que o 9 é um número ímpar. Então, 579 é um número ímpar, tá bom? Agora, nós vamos para uma atividade. Olha para você ver o enunciado, aquilo que especifica o que é para você fazer. Reescreva os balões que contêm os números pares. Quais são os números pares? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, só esses números que nós vamos reescrever. Vamos lá. O número 11, analisando a unidade da direita para a esquerda. Então, quer dizer que nós vamos analisar o número 1. O número 1 é par? Não falou que par é 0, 2, 4, 6 e 8? 1 não é par, então nós não vamos escrever. Mas e o 8, ó? 0, 2, 4, 6 e 8. É par. O 8. E o 15? O 15 não se analisa a unidade, não é o 5? O 5 é 0, 2, 4, 6 e 8? Então, não pode pôr 15. Mas e o 10? Vamos analisar a unidade, o 0. É, porque o primeiro número lá do par não é 0? Então é, ó, 10. E o 14? Nós estamos analisando as unidades, o 4? 0, 2, 4. 4. Então, quer dizer que o 14 é par. E o 12? A unidade do 12 não é o 2? 0, 2. Então, é par. E o 17? O 7? Ele é 0, 2, 4, 6 ou 8? Então, nós não vamos colocar. Mas e o número 6? Ó, eu já ouvi esse 6 aí, hein, professor? Ó, 0, 2, 4, 6. Ele é par. Ok? Muito fácil, muito simples, não é isso? Então, aqui encerra essa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e contribuído para o seu aprendizado. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, SMED-GV. Eu aguardo você numa próxima aula. Tchau!